O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje pode, de alguma maneira, nos espantar, porque parece que nosso Senhor é apresentado com a face muito rigorosa, ingrata até. Fala de um empregado que, depois de ter chegado do campo, trabalhado, o seu patrão diz: cinge-te e serve-me. Depois que este empregado isso faz, nem sequer um agradecimento ele recebe, porque afinal de contas ele não fez nada além do que a sua obrigação. Ora, primeiro aqui, meus santos, nós temos que diferenciar que nós não estamos aqui fazendo uma aplicação com os nossos servidores na sociedade, com os nossos funcionários, com os trabalhadores atuais. Não é isso. Nós temos aqui que entrar no contexto de então. No contexto de então, nós estamos falando aqui de um escravo, de alguém que pertencia ao seu senhor, de alguém que era uma propriedade, uma posse dele. Então, primeiro isso, que é uma realidade com a qual nós não temos contato, pelo menos não hoje em dia, de alguém ser possuído, de alguém ser uma posse de uma outra pessoa. Então, primeiro é esse o contexto. Nós não estamos fazendo uma comparação com os trabalhadores atuais, e aí você vem com as leis trabalhistas, né, desse funcionário está sendo exigido e de estar sendo de alguma maneira desmerecido. Não é isso. Segundo ponto, o ensinamento espiritual que aqui está presente é: nós somos, meus santos, de Deus. Nós não nos pertencemos. Deus é o nosso dono. Deus é o nosso Senhor. São Paulo mesmo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 8: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Isto é, Deus é o meu dono, Deus é o meu Senhor. Eu tenho um Deus, e se eu tenho um Deus, pode parecer óbvio, mas se eu tenho um Deus, eu não sou o meu Deus. Se eu não sou o meu Deus, eu pertenço a alguém. E aqui, meus irmãos, saber disso deve gerar no nosso coração uma alegria, não um sentimento de: nossa, se Deus é o meu dono, eu perdi algo. Se Deus é o meu dono, eu perdi a minha liberdade. Porque neste mundo tal qual nós o experimentamos, ou nós somos de Deus, que é amor, ou nós somos do diabo,
que no sentido mais negativo da palavra nos escraviza. Então, pertençamos ao Senhor, vivamos para o Senhor, queiramos fazer a sua vontade. A primeira leitura de hoje nos apresenta uma lista de virtudes que é apenas aqui simbólica. Existem tantas outras virtudes, uma lista de virtudes que nós devemos aplicar à nossa vida, que nós devemos viver de tal maneira irrepreensíveis. Mostra-te em tudo um exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam e não tenham nada de mal a dizer sobre vós. Isto é, uma conduta irrepreensível. E depois que nós fizermos tudo isso, nós iremos então nos aproximar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não fiz nada além do que a minha obrigação. Aqui, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda duas realidades. A primeira é uma realidade mais ligada à intelectualidade, isto é, que Deus nos conceda conhecer, que Deus abra o nosso entendimento, para que nós vejamos que é justo e santo servir a Deus. O problema é que o diabo diz no nosso coração: nossa, servir a Deus é penoso, nossa, servir a Deus é exigente, nossa, servir a Deus, por que é que Ele quer ser servido? Meus santos, Deus quer ser servido porque no servir a Ele nós encontramos a nossa salvação. Por isso que Deus quer ser servido, por isso que Deus quer ser obedecido. Só que o inimigo, o divisor, o mentiroso desde o princípio, vai colocando na nossa inteligência e nos nossos afetos desconfiança. Será mesmo que é bom servir a Deus? Não seria melhor eu viver segundo a minha vontade? Mas lembremos-nos, nós somos marcados pelo pecado e nós não somos de confiança, de modo que quando nós dizemos: eu vou viver segundo a minha cabeça, é como uma criança de 5 anos que quer viver por própria conta. Ela não dará conta, ela não tem inteligência, maturidade suficiente ainda para viver pela sua própria conta, para gerir a sua própria vida. Assim somos nós, quando queremos viver a nossa vida por nós mesmos, sendo guiados apenas pelos nossos ditames, fazendo simplesmente aquilo que nos der na telha, nós nos perderemos, porque nós não temos maturidade espiritual para isso. Nós não sabemos qual é o nosso bem. Se nós pararmos um pouco, nós chegaremos a esta conclusão. Quantas vezes achávamos que algo era melhor para nós e depois quebramos a cara. Depois vimos que, nossa, eu achava que aquilo era o melhor para mim e eu me enganei. Isso é apenas um exemplo. Nós não sabemos nem o que é melhor para nós. Nós não sabemos em que consistirá o nosso futuro, de modo que é melhor confiar no Senhor e construir a nossa vida sobre a sua vontade, sobre os seus ditames, na sua providência, do que querer viver a partir simplesmente da sua própria limitada inteligência. Então a primeira coisa é essa, isto é, pedir a Deus que Ele abra a nossa inteligência, para que nós creiamos que é melhor servir a Deus, que é melhor fazer em tudo a vontade de Deus. Segundo, pedir a Deus que coloque amor no nosso coração. E aí vem, é claro, a primeira parte. Se nós ficarmos apenas na pura fé, pura aqui, compreendamos
como que ausente de caridade, como que carente de amor, esta iluminação, ela é suficiente, mas ela não é completa. Mas quando Deus infunde o seu amor, haverá um desejo no nosso coração de servir a Deus. Haverá uma alegria em fazer a vontade de Deus. É aquilo que nós chamamos com o dom da sabedoria. Nós encontraremos sabor, nós encontraremos contentamento, nós encontraremos alegria em fazer a vontade de Deus, mesmo que ela se apresente dolorosa. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que quem ama não sofre, porque se ele sofre, ele amará até o próprio sofrimento, porque ele ama fazer a vontade de Deus. Percebe? Ele não apenas vê que a vontade de Deus, que obedecer a Deus, que ser servo de Deus, que ser escravo de Deus é o melhor. Pela fé, ele não apenas vê isso, mas pelo amor, ele encontra contentamento e alegria em ser servo de Deus, em ser escravo de Deus, em fazer em tudo a vontade de Deus. Então, peçamos a Deus a inteligência e o amor. Peçamos a Deus que Ele abra a nossa inteligência, mas que Ele abra também o nosso coração, para que nós, já aqui na terra, pregustemos a alegria de servir a Deus. E é claro, meus santos, quando eu falo servir a Deus, eu falo implicitamente também nos aspectos que nos serão exigentes, que nos serão dolorosos. Mas quando nós amamos, e aqui eu gostaria que vocês se reportassem a experiências concretas de suas vidas. Quando nós amamos uma pessoa, quando nós amamos muito uma pessoa, quando nós queremos muito bem a uma pessoa, e aquela pessoa nos pede um favor, nós encontramos alegria em fazer aquilo por aquela pessoa. E quanto mais exigente e quanto mais custoso for aquele favor, se nos for possível fazer, nós iremos encontrar a alegria. Na nossa experiência, geralmente quem pede o favor pede com constrangimento, mas quem faz o favor faz com contentamento e diz: não, que é isso, é uma alegria para mim, não, que é isso, nossa, entendeu? Faço com muito gosto. Por quê? Porque você ama aquela pessoa, porque você quer bem àquela pessoa, e porque você ama e quer bem àquela pessoa, você faz com alegria, e com maior alegria quanto mais custosa for aquela realidade. Eu acredito que vocês já fizeram e fazem essa experiência cotidiana. Então é este o sentido, então, quando Santo Agostinho diz que quem ama não sofre, porque se ele sofrer, ele amará até o próprio sofrimento. Então, quando você se sentir tentado, quando você perceber que o inimigo está querendo dizer: nossa, como você tem sofrido por Deus, nossa, como você tem feito tantas coisas por Deus, nossa, você tem sido muito batalhador, muito batalhadora na obra de Deus. Você, ao invés de se deixar envaidecer e achar que isso o faz merecer alguma coisa diante do balcão de Deus, você diz: eu não fiz nada além da minha obrigação, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo de Deus, eu sou uma escrava de Deus. É claro, meus santos, que nós sabemos que embora nós nos ponhamos diante de Deus como seus escravos, Ele nos trata como seus filhos. Que embora nós nos coloquemos diante de Deus como servos inúteis, Ele não nos trata como servos inúteis. E embora nós saibamos que não podemos e nem devemos exigir de Deus nada, Ele nos dará muito mais do que nós poderíamos imaginar que merecíamos.
O diabo, quando nos promete, quer nos enganar com bugigangas, com besteiras, com ilusões. Deus apenas diz: confie em mim, e Ele nos dará infinitamente mais. O Salmo 137, ele tem um versículo que eu gosto muito. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes aqui nas minhas homilias. Eu gosto também de às vezes trazê-lo à tona na minha oração, que é o Salmo 137. Todo ele é belíssimo. Vocês podem depois rezar em casa. Salmo 137, ou quer dizer, 137 ou 138, de acordo com a sua tradução bíblica. Vou aqui citar o versículo 2, mas todo ele é belo. O versículo 2, que eu já repeti muitas vezes, é: fizestes muito mais que prometestes. Deus fará muito mais do que promete. Deus nos concederá muito mais do que nós esperamos e imaginamos. O Salmo começa com ação de graças. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças. E nós poderíamos e deveríamos dizer: eu vos dou graças porque eu sou vosso servo. Eu vos dou graças porque eu não me pertenço, porque eu sou teu. Eu vos dou graças porque tu me ensinaste a fazer a tua vontade e não a minha vontade. Eu vos dou graças porque eu sou teu escravo. O mundo vai ouvir e se espantar, mas você que sabe que o seu Senhor, e o contrário é isso, né? Se Ele é o Senhor, eu sou seu servo, eu sou o seu escravo. Mas o meu Senhor é amor, o meu Senhor é bondade, o meu Senhor é generosidade. Ele não é apenas justo, o meu Senhor é misericordioso, o meu Senhor é maravilhoso. Então é maravilhoso ser escravo dele, é maravilhoso não se pertencer, é maravilhoso fazer coisas difíceis por ele, porque muito mais difícil coisa ele fez por nós. Então é maravilhoso nos sacrificar por ele, é maravilhoso derramar o próprio sangue por ele. Tente tirar um mártir do momento do martírio e ouça o que ele vai lhe dizer: afasta-te, Satanás, tu pensas como os homens e não como Deus. Estou aqui citando a palavra do rei de todos os mártires, Jesus. Mas eu poderia aqui citar Santo Inácio de Antioquia, que disse: se vocês me querem bem, pelo amor de Deus, deixem-me viver. Mas quando ele dizia deixem-me viver, deixem-me morrer, porque quando eu morrer, eu vou viver de verdade. Porque ele estava sendo levado para Roma para ser comido pelas feras, e os cristãos dos lugares por onde ele passava, e os cristãos de Roma estavam se antecipando e tentando, pagar alguém, fazer alguma coisa para evitar que Santo Inácio de Antioquia fosse lançado às feras. E Santo Inácio diz: pelo amor de Deus, não me queiram o mal, mas entendam, não me queiram o mal livrando-me do martírio, queiram-me o bem, deixem-me morrer, porque uma fonte de água viva brota dentro de mim dizendo: vem para o Pai. E eu quero ser trigo de Deus nas presas das feras. Percebe, meus santos? Ou este homem tem uma outra luz que o faz ver as coisas de uma maneira nova, e tem uma outra sabedoria que o faz se alegrar com aquilo com o qual nós nos aterrorizaríamos. Ou ele é um louco, mas ele tem uma inteligência e uma sabedoria que não são desse mundo. É por isso que Santo Inácio de Antioquia, como todos os mártires,
como todos os santos, quando se apresentaram diante de Deus, disseram, sem sombra de dúvidas, somos servos inúteis, não fizemos nada além do que a nossa obrigação. Peçamos, meus santos, peçamos por intercessão de todos os santos, peçamos pela intercessão de todos os mártires, peçamos pela intercessão dos nossos santos anjos da guarda, para esses que são os bons conselheiros de Deus. O diabo e os seus demônios são maus conselheiros, os anjos são os bons conselheiros. Peçamos a Nossa Senhora do bom conselho, que nos ensine, que nos aconselhe, que nos alcance a graça de abrir a nossa inteligência e o nosso coração, para que nós vejamos que servir a Deus é reinar, que servir a Deus é fazer a melhor coisa que se pode fazer neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.